Olá! E aí, agora com língua espanhola. Deixamos física, vamos para a língua espanhola. E é isso, né? Os estudos, eles compreendem várias partes. E esse momento agora é o nosso, ok? Então, todos atentos, eu peço desde já bastante atenção e vamos às explicações. O assunto é excelente e eu espero que todos aprendam muito bem. Hoje nós vamos estudar nessa aula 189 de língua espanhola, artículos definidos, artículos indefinidos, contracciones, preposiciones del artículo al y del, ok? Então, bastante atenção para a aula de hoje. Vamos lá, então? Muito bem, pessoal. Vamos com esse texto aqui, Vivir mejor consumiendo menos. É um texto bastante atual e eu peço a observação da parte de vocês, ok? Hace ya algunos años que el vivir a plazos fue una solución para que muchos consumidores pudiesen conseguir algunos bienes de consumo, como la televisión, el ordenador, la nevera, la moto, el coche, el piso, etc. La facilidad, vamos continuar, la facilidad del compre ahora y pague después nos llevó a pagar alto precio y a un sacrificio mensual que resultó en la tiranía de las compras a plazo. Los bancos, para dar crédito, siempre se aseguran de que los clientes vayan a pagar y les exigen todo un papeleo, avales y con la solicitud la justificación del sueldo del acreedor. Também la tarjeta de crédito. Dá uma paradinha aqui só para mostrar para vocês que quando chega nos artigos, eu estou dando uma paradinha no texto. Vocês estão percebendo? Observem bem a minha leitura e as paradinhas que eu estou dando, ok? Olha, também la tarjeta de crédito e débito que circula em manos de miles de cidadãos para comprar e pagar é outra facilidade que pode transformar-se em uma trampa se o consumidor não sabe como administrá-la. Hoje, lo mais sencillo e cómodo é comprar sem sair de casa, através do teléfono ou de internet. Este tipo de compra muitas vezes tem seus inconvenientes porque alguns artículos não são o que parecem em la entrega. Continuamos com o texto? Há que consumir? É uma pergunta, né? Há que consumir? Sí, claro, há que consumir, pero com certa moderação e sem deixar-se enganar. Sempre comprar lo necessário. Pesquisar preço e não correr detrás de uma ilusão passageira. Uma ilusão passageira. Há que aprender a viver melhor com menos, pois o dinheiro deve estar al serviço de la persona e não la persona al serviço del dinheiro. O que é que vocês observaram? A minha leitura, olha, o texto, como eu falei, é super atual. É um texto que fala sobre esse mercado consumidor louco, o desespero, né? A compra a cartão, depois temos que pagar, né, com tantas parcelas, e aí terminamos caindo no sufoco. Aí vem uma pergunta no meio do texto. Mas nós temos que consumir? Claro, temos que consumir. Porque nós necessitamos de roupa, de sapato, de um custo, de pagar estudos, né? Necessitamos de pagar o transporte escolar, o ônibus coletivo, precisamos de comprar comida, então realmente consumir é necessário. Agora, o excesso do consumo é que pode levar a muitas dores de cabeça. O texto que eu trouxe para vocês é justamente uma reflexão sobre essa questão da sociedade atual e esse consumo desmedido que causa dores de cabeça na gente, porque depois as contas elas vêm para que nós possamos ali efetuá-las, pagá-las.
Então, tem que se pensar bem antes de comprar. Mas, agora vamos trabalhar a gramática do texto, no sentido dos artigos. Eu ainda não expliquei o que é o artigo, o que é uma contração, ainda não expliquei. Mas eu fui lendo e fazendo uma leitura devagar, como se diz em espanhol, despacito. Cuidado, não vão dançar aí, tá? Despacito. Eu parei, foi, né? El dinero, uma compra. Al consumidor. Aí eu fui, né, para você perceber que tem alguma coisa com relação ao tema da aula de hoje, ao título lá, artículos definidos, indefinidos e contracciones, al e del. Não foi isso que eu li com vocês no início da aula? Muito bem. Saindo do texto, agora vamos adentrar nos artigos. Vejamos. Los artículos. Los artículos antecedem a los sustantivos e identificam su gênero. Se classificam em. Professor, o que é gênero? Pessoal, gênero é se ele é o masculino ou feminino. A cadeira, né? O machado. Isso aí é gênero. A cadeira pertence ao gênero feminino. A cadeira, a caixa, a igreja. Quando eu digo o machado, o menino, o lápis, gênero masculino. Na língua portuguesa, nós não temos o gênero neutro. Tem línguas que tem. Que língua portuguesa? Na língua espanhola, ok? Nós, como substantivo assim, nós não vamos ter o neutro. Nós vamos ter adjetivos substantivados no espanhol. Que aí é outra história, eu não vou confundir a cabeça de ninguém, ok? Então, vamos para os artículos determinados. Veja, quando se referem a alguma coisa, a alguém ou a uma classe de espécie definidas. Então, veja essa palavrinha aqui, definidas. Quando é bem definido, determinado, identificado, este é o artículo determinado. E o indeterminado? Não vou dar o exemplo agora, apenas a definição. Indeterminado, quando se referem a alguma coisa ou a alguém que não se pode ou que não se quer identificar, especificar ou definir. Ou seja, quando algo não for definido, não for identificado, não for especificado, ok? Olha o não aqui, ó. Quando ele não passar por essa identificação, então esse substantivo aí vai pedir o quê? Artículo indeterminado, certo? Aqui é a definição dos dois. Artículo determinado determina o substantivo. Ele indeterminado, ele indetermina, não especifica. E aí, vamos adelante. Agora sim, os exemplos, né? Artículos determinados. Observem somente esta coluna, por favor. Gostaria que todos mantivessem bastante atenção na aula, ok? Uma aula sem prestar atenção, sem estar atento, não tem fruto, não tem proveito. Então, observem bem. O assunto aqui é básico, é super simples, mas requer a atenção de todos os alunos. Nada de brincar, de estar com uma conversinha aqui e ali. Atenção aqui, observando a minha explicação. Voltemos aqui para os artigos. Vamos lá. Determinados. E aqui estão, ó. El, los, la, las. Veja, eu separei aqui masculinos, femininos, ou seja, a divisão em gênero, né? Masculino e feminino. O masculino singular, el. O que é esse ele na língua portuguesa? É o nosso u. Quando eu digo assim, o amigo, certo? No espanhol, el amigo. Quando eu digo o homem, el hombre. Quando eu digo o olho, el ojo, ok? El. Depois, qual é o plural de el? Los. Aqui el e aqui vem los, que é o nosso pluralzinho os. Os amigos, los amigos. Saindo, vamos sair do masculino, agora vamos para o feminino, no espanhol feminino, português feminino, né? Singular, la, e no português é o nosso ar, né? A casa, la casa, a mulher, la mujer, e o plural de lá, las, o nosso as, ok? As casas, las casas, as meninas, las niñas, e aí se vai. Ok? Todos esses aqui, né? A representação na língua portuguesa, o, os, a, as. Na língua espanhola, el, lo, la,
el, los, la, las. Qual o plural de lá? É só acrescentar o S. Está aqui, las. É o pluralzinho de lá. E qual é o plural de ele? Olha, engraçado, né? Muitos dos meus alunos, eles depois fazem o plural de ele, acrescentando também o S. Está correto isso? Essa palavra, eles, não existe na língua espanhola. Não existe. Então, o plural de ele é diferente, não é só acrescentar o L. O plural de ele, los. Ok? Aqui está, los. Agora, e os indeterminados, professor? Na língua portuguesa, unos, que é o plural, na língua portuguesa, uns, una, na língua portuguesa, uma, e unas, que é o plural, na língua portuguesa, umas. Aqui são os artigos indeterminados. Artículos indeterminados em língua espanhola, unos, una, unas. Pessoal, ficou claro? Tá difícil? Com certeza não, né? É ter atenção e tocar o barco para frente, ok? Vamos aqui à próxima cartela para entender melhor na prática. Veja. Aqui, não, é aqui. Vamos praticar. A palavrinha perro é cachorro. No português, o cachorro, gênero masculino. Na língua espanhola também, ok? Aí o que é que eu vou jogar aqui? Vamos lá atrás. Perro é o cachorro. Claro, eu vou jogar isso aqui, ó. No português não é o cachorro, então eu jogo esse, el. Veja. El perro de mi casa juega com pelota, é bola de jogar futebol. Feminino, tá? La pelota. O cachorro da minha casa brinca com a bola, a bolinha dele, né? El perro de mi casa juega com la pelota. Mi tia comprou helados, picolés, ou então sorvetes. Tá no plural, né? Mi tia comprou, eu posso dizer unos helados? Posso. Vamos ver se dá certo. Mi tia comprou unos helados para la merenda. Ah, muito bem. Olha aqui, eu utilizei o artigo indeterminado. Ela comprou, eu não sei a quantidade. Veja, é indeterminado. Comprou alguns sorvetes para a merenda, para la merienda. Juana realiza trabalho minucioso. É indeterminado também, ok? Muito bem. Agora vamos para, observe isso aqui, pessoal. El e Tá? Quando é que nós vamos utilizar ele e Los artículos masculinos ele e são utilizados antes de substantivo feminino, singular iniciado por a. Professor, mas não é feminino? O feminino não vai pedir o lá e o una? Verdade. Mas tem uma regrazinha na língua espanhola que se o substantivo começar com A ou HA e se for tônicos, ok? Aí ninguém usa o lá. Por exemplo, a palavra água. Água é feminino. No português, a água. No espanhol, eu não vou falar la água. Por quê? Porque esse A inicial, ele é tônico. Então, o que é que está dizendo? Nós vamos trocar esse lá e esse una por el e Aí no espanhol eu vou falar o quê? El água. Fica tipo no português, o água. É estranho, né? Mas é da língua deles, dos espanhóis, de quem fala essa língua. Então veja, el água helada. Água helada, ok? Tem que fazer essa mudança do artigo. E o substantivo, ele continua feminino? Não muda, o gênero dele é feminino. Agora, se for para o plural, fica feminino mesmo. Las águas heladas, unas águas heladas, não muda, ok? Outro exemplo, a palavra fada é feminino no português. A fada, no espanhol também. Ada é feminino, mas eu não digo la hada, eu digo helada, é como se dissesse o fada, né? É estranho, mas essa é a realidade na língua espanhola. Helada bondadosa. Ah, eu encontrei um nada bondadosa. Em português, eu encontrei uma fada legal, carinhosa, boas, né? Veja, agora no plural não muda, só se for no singular feminino, ok? Só se for no singular, eu já falei aqui, olha. Não muda se for no plural. Vamos adiante aqui. Praticar. Se cortou el dedo com a palavra hacha. Começou com H. Qual é a tônica aí? A é a primeira sílaba. Então eu não vou dizer. Hacha significa. É um machadinho pequeno, ok? No espanhol feminino. Mas eu não vou dizer. Se cortou el dedo com una hacha. Ou com la hacha. Não.
Se cortou o dedo com el hacha ou então com um hacha, tem que ser masculino, ok? A 2, a palavra hambre significa fome. Há fome no português, no espanhol feminino também, ok? A tônica aí é a primeira sílaba, hambre. Veja, começou com H. Então, não vou dizer la hambre no espanhol, nunca. Disse el hambre es una de las causas de la muerte de niños en unos países, né? Porque não são todos, unos. Subdesenvolvidos, ok? Então, essa é a prática, mas ainda não terminamos. Veja que as contrações, no espanhol, as contrações são al e del, só existem duas no espanhol, al e del. No português nós temos mais de 20 contrações, na língua espanhola, al e del. Al quer dizer ao e del, do. Por exemplo, eu vou ao teatro, eu volto do teatro. Aí eu vou al teatro, eu vuelvo del teatro. Exemplo aqui, mañana iremos al teatro. Ella salió del supermercado. Vamos a la tienda. Aqui já não dá, porque é feminino, olha. Tá? Só tem a contração na língua espanhola com o artigo el, o masculino. Então, al e del. E o último exemplo também não existe, ok? Muito bem, agora nós vamos para a nossa DLI, nossa Dinâmica Local Interativa. Vamos fazer a leitura aí com vocês? Aí está a primeira questão. Usa los artículos e las contracciones al y del para completar el texto. Nesse texto aqui, ele é um pouco grande, tá? Vocês vão utilizar os artigos e as contrações, todos. Segunda questão. Aí está o texto. E a segunda, continua rellenando, ou seja, completando com os artículos. Fíjate com os substantivos que têm a tônicos. E aí você tem que observar aqueles que começam com A ou HA e que são tônicos. Cuidado, não vão utilizar artigo feminino com palavras que começam com A, HA tônicos, tá certo? Só são duas questões. Agora é com vocês.
E aí, meus jovens estudantes, conseguiram? Fizeram? Foi complicado? O que vocês acharam mais complicado? A primeira ou a segunda questão? Certo? Olha, se tiver calma, uma leitura bem organizada e se mantiver bastante calma, com certeza vocês acertam tudo. Para fazer essa atividade, vocês podem utilizar o dicionário, tá bom, pessoal? Na internet tem um dicionário muito bom, o Word Reference. Aí você põe lá espanhol, português, lá no Google. E é um dicionário que ajuda muito a você descobrir palavras que não têm conhecimento, né, da parte de vocês. E aí vai ajudar a descobrir se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou feminino. Ok? Depois aplicar o artigo, né? E as preposições, claro. E as contrações, claro. Vamos então aqui à nossa primeira questão. Veja o que diz a primeira questão. Usa los artículos e las contracciones. Então, artigo definido, indefinido ou determinado e indeterminado e as contrações. Al e del. O legal no espanhol é que só tem duas contrações, o resto tudo escreve separado. Professor, uma contração, o que é? É a junção de duas palavras. Aqui você tem a preposição a mais o artigo el. A preposição de mais o artigo el. Fica al e del, que no português é ao e do, né? Então vamos completar aqui o texto. Olha aqui o título. El consumo desenfrenado de plástico en España contrasta con la iniciativa de otros estados. O título é bem grande, né? O uso desenfreado de plásticos, né, na Espanha. Bom, vamos lá, vamos para o texto. Primeiro, nós temos aqui a palavra bolsa. Observem os substantivos. A palavra bolsa, ela é um falso amigo até, porque no português bolsa é uma coisa. Bolsa, na língua espanhola, é a sacola plástica do supermercado. Bolsa de plástico a aparcado. O que é que nós temos que saber aqui? No início, você não precisa ter a compreensão textual, mas tem que ter a compreensão do substantivo, se ele é do gênero masculino ou feminino. Certo? Aqui já termina em A. Então, calcula-se que seja feminino, né? La bolsa de plástico ha aparcado, vamos lá, aparcado tradicional. É um adjetivo. Tá? E como adjetivo nem masculino nem feminino, ele vai acompanhar o substantivo. Aí sim nós vamos entender quem ele é. O substantivo aqui é a palavra carrito, o carrinho, aquele carrinho do supermercado. Então veja, no espanhol como no português, terminou em O, geralmente é masculino, ok? Então o artigo aqui ele vai estar diretamente relacionado com carrito. El tradicional carrito, ou seja, o carrinho tradicional. De, a palavra compra, ó, segue o mesmo ritmo da língua portuguesa. De la compra. E se ha convertido, quer dizer, essa bolsa de plástico, essa sacola de plástico, se ha convertido em companheiro inseparável de quem, pessoal? Aqui eu tenho consumidor. Os substantivos que terminam em OR na língua espanhola, todos são masculinos. Então, nesse caso aqui, la bolsa se ha convertido em um amigo inseparável del consumidor. No português, do consumidor, né? Espanhol. Cada ano se gastam, aqui é uma expressão, ok? Uma locução adverbial. Cada ano se gastam al menos, ou então podia ser também por menos 10.500.000 destas bolsas, dessa sacola plástica. Lo que equivale a 97.500.000 toneladas de plástico. Aí vem agora, el 9%, ok? El 9%, porque no espanhol, quando vai trabalhar em porcentagem, utiliza-se dessa forma. E no português ninguém usa o artigo, mas no espanhol sim. El 9% de resíduos, masculino, né? De los resíduos sólidos que se generam em todo país, el país, igual português. Segundo ministério, el ministério, ok? Agora vamos ver se está ok mesmo, né? Vamos lá. Vamos aqui diretamente para o nosso... Veja, aqui, muito bem, veja. La bolsa, el tradicional carrito, la compra del consumidor, al menos, que a locução, né, adverbial, el 9%,
los residuos, el país, el ministério. Aí a resposta certa está aqui embaixo, ok? Vocês acertaram? Com certeza. Alunos inteligentes sempre acertam, ok? Vamos voltar para a segunda questão, né? A segunda questão está aí. Continua rellenando, ou seja, continua completando. Com o quê? Com os artículos. Fíjate com os substantivos que têm AH tônicos. Aí tem que observar os substantivos, ok? Olha, por questão de tempo, eu já vou mostrar diretamente aqui para vocês Vamos lá, por causa do tempo. Eu já vou diretamente aqui para o gabarito, ok? Veja a palavra água, porque exige mais explicação. Água é feminino, mas eu não digo lá água. Se tiver no singular, nós vamos utilizar o quê? El agua, ok? Aí depois, el agua já é uma realidade. Eu utilizei o indeterminado aqui porque ele causa o aspecto do indeterminado aqui na frase. Uma realidade problemática que a humanidade enfrenta. Né? Quem é que enfrenta essa realidade tão cruel? A humanidade, lá, ok? A frase 2, vamos falar da pandemia. La pandemia, que também é feminino no espanhol, é revelado como el hambre. A palavra hambre é substantivo que começa com HA tônico. Eu não posso dizer la hambre. Isso é uma regra de eufonia da língua espanhola. Nós temos que fazer, se tiver no singular e está, ainda que seja feminino, eu tenho que fazer uso de quê? Do artigo masculino no singular, el. El hambre é aumentado em todo o mundo. Ó, aqui está bem específico, então artigo definido, el. A terceira, eu estou falando de uma ave lá dos Andes, né? El cóndor, essa ave aqui é conhecida por mim, está bem determinada, então artigo determinado no singular. El cóndor andino es una ave, de todas as aves, eu estou indeterminando agora porque eu estou jogando dentro de todo o conjunto, né? E a palavra ave começa com o quê? Com A tônico, é singular, é substantivo, é singular e é feminino. E começa com o A tônico, então eu não posso dizer una ave, eu tenho que falar un ave, ok? Observem bem, a regra de eufonia. Enorme que se encontra ameaçada por el hombre. Aqui não é hambre, hombre, o homem, el hombre. Agora a última, né? Este livro tem umas 200 páginas, porque é uma coisa indeterminada, pode ser que tenha 199 páginas, 201, não sei. Umas 200 páginas sobre la basura. Né? Ele fala de quê? Sobre o lixo. O lixo no espanhol é feminino, sobre la basura. Acerca deste tema, la basura, ou seja, o lixo. Em los grandes centros e el reciclaje. A reciclagem no português, no espanhol é masculino, el reciclaje. Los grandes centros, los está relacionado com centros. A resposta correta, veja, para a primeira, el, una, lá. Para a segunda frase, lá, el. Para a terceira frase, el, el. E para a quarta frase, unas, lá, los, el. Esse é o gabarito da segunda questão. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham aprendido, tenham compreendido bem, tenham entendido e tenham gostado da língua espanhola, certo? Tem que ter bastante atenção para entender toda a explicação. E quem sai ganhando nessa? Vocês, os alunos, claro. Muito bem, graças. A sua aula continua no próximo vídeo.